Olá pessoal, bora aí continuar com o nosso tópico sobre China. Primeira aula nós já falamos um pouquinho sobre as suas características naturais, falamos um pouquinho sobre clima, relevo, vegetação, população, distribuição dessa população, falamos um pouquinho aí sobre a chamada política do filho único, sobre as etnias. Pois bem pessoal, nessa aula de hoje nós trabalharemos um pouquinho sobre a caracterização, o que é a China hoje. Segundo ponto, galera. Vamos trabalhar um pouquinho os aspectos históricos da última década, das últimas décadas, desculpa. Como é que a China chegou ao que é hoje? Para nós, principalmente, pessoal, ainda mais vocês que são mais novos, é difícil imaginar que um país totalmente agrário, há 45 anos atrás, pudesse se tornar a segunda maior economia do mundo em tão pouco tempo, né? Em menos aí de meio século. O que foi que aconteceu? É disso que nós vamos falar hoje, ok? Vamos lá. Quando nós falamos de China, pessoal, nós estamos falando de um país que é o mais populoso do mundo, como a gente já citou, né? 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, é gente pra caramba. Só que em extensão territorial, eles não ficam muito feios não, pessoal. São o terceiro maior país do mundo em extensão territorial. Só perde para a Rússia e só perde para o Canadá, certo? Então a China tem o terceiro maior território do mundo, certo? É um país que é membro do Conselho Permanente de Segurança da ONU, ou seja, está do lado aí de Estados Unidos, está do lado de Inglaterra, está do lado da Rússia, está do lado da França. Então, poderíamos dizer que a China é uma das 5 nações mais importantes, pessoal, do mundo, tá? Só pelo fato de pertencer a esse Conselho de Segurança da ONU. E só está nesse Conselho de Segurança, por quê? Porque é uma potência militar e atômica, pessoal. Numericamente, ou seja, em quantidade, a China tem hoje o maior exército do mundo. Acho que só isso daí já bota um pouquinho de respeito, certo? Pois bem, como eu já falei para vocês em outros momentos, pessoal, segunda maior economia do mundo, em volume é a maior produção industrial, tá? Pode ser que não tenha tanto valor agregado como a produção norte-americana, mas ainda assim é a maior produção em quantidade do mundo. Segundo maior PIB, segundo maior PIB do mundo, tá? Só que curioso, né, pessoal, que o país que tem o segundo maior PIB do mundo, segundo maior produto interno bruto, tem praticamente metade da população vivendo na pobreza, pessoal, tá? Só que em contrapartida nós temos aí 400 milhões de pessoas na chamada classe média, que até algumas décadas atrás não existia na China, pessoal. A pobreza era muito generalizada. Hoje eles têm uma classe média aí ascendente e ela é muito importante por quê? Porque ela consome, cara. Ela ajuda a girar o que nós chamamos de mercado interno chinês. A menininha dos olhos aí de muitos países que instalam indústrias no território chinês. Que a gente sempre fala, né, pessoal? Indústrias produzem para vender. Para vender tem que ter mercado consumidor. Nada melhor do que você ter um mercado consumidor de mais de 1 bilhão de pessoas, certo? Pois bem, eis agora a peculiaridade maior da China, pessoal. No papel, a China é um estado comunista, socialista, tá? Ela adota um modelo de produção socialista, certo? Ela é governada por um único partido, que é o Partido Comunista, certo? O que implica isso daí, pessoal? Nós já estudamos aí em outros momentos, tanto na aula de geografia quanto na aula de história que vocês já tiveram. No sistema socialista, todos eles praticamente copiaram o soviético, você tem uma ausência generalizada de liberdades individuais e coletivas. Você não tem liberdade de expressão, você em alguns casos não tem liberdade de locomoção, de organização política, você não tem liberdade nem para expressar seu sentimento quanto à política do governo, cara. Não tem oposição, só para vocês terem uma ideia. No caso da China, em algumas regiões existe até uma proibição ao culto, pessoal. Você não pode ter ou não pode praticar religião alguma publicamente, só para vocês terem uma ideia. Não pode praticar a sua religião, isso é abominável, né? É inimaginável aqui na realidade brasileira a gente pensar isso, tá? Ao ponto do governo chinês ser um dos mais censores do mundo, um dos mais rudes do mundo, e é muito comum nós vermos lá execução de opositores. Detalhe, pessoal, se você é um opositor político e você morre aí mediante uma condenação por execução, a bala que é utilizada para te matar, a tua família tem que pagar. A família paga a bala que vai executar
um preso político, por exemplo, tá? Então é um país assim bem diferente do nosso em muitos aspectos, tá? Só como eu já falei para vocês, né? Um gigantão, um dragãozão de duas cabeças. Dragão de duas cabeças por quê? Porque ao mesmo tempo que tem o seu Estado, com E maiúsculo aí, pessoal, enquanto organização social socialista, se utiliza de tudo que o socialismo tem de pior, né? Ao mesmo tempo está se abrindo para o capitalismo. Paralelamente, pessoal, a China hoje ela adota na esfera política o socialismo, na esfera econômica o capitalismo. Não é à toa que alguns autores chamam a China de dragão de duas cabeças. Mas, como que chegou nisso, cara? Vamos falar um pouquinho sobre isso agora, pessoal. Vamos fazer um retrospecto aí das últimas décadas para vocês entenderem um pouquinho a condição chinesa atual, certo? Vamos começar ali, pessoal, pelo ano de 1949. Qual é o contexto? Final de Segunda Guerra, pessoal. Você tem ali um mundo em ebulição, em grande transformação. Países africanos conseguindo a sua independência, a Europa buscando se restabilizar, você tem Estados Unidos e União Soviética crescendo como potências, e é nesse contexto que a China passa por um conflito civil, e nós temos a chamada Revolução Socialista Chinesa, liderada por Mao Tse-tung, né? Eles conseguem tomar o poder por meio de guerrilha, por meio de revolução armada, muito sangue derramado aí, tá, pessoal? Haviam dois grupos aí, né? O grupo aí dos chamados socialistas, liderados por Mao Tse-tung, né? E um grupo ali dos chamados nacionalistas, que queriam manter a situação como estava. Esses opositores, pessoal, nacionalistas, assim que perderam, digamos assim, essa guerra civil, eles foram obrigados a fugir para uma ilha muito próxima da China, chamada de Formosa, mais conhecida por nós como Taiwan, e lá eles criaram uma república capitalista, pessoal, só para vocês terem uma ideia, tá? Ô, professor, mas Taiwan não pertence para a China? Como assim? Não entendi. Calma que nós vamos falar um pouquinho sobre Taiwan com mais detalhe na próxima aula, pessoal. Por isso que eu deixei o pontinho aí o asterisco para vocês aí, tá? Que é um assunto que nós vamos retomar mais para frente. Então, nesse primeiro momento, ó, 1949, Revolução Socialista, Mao Tse-tung chega ao poder, os opositores foram obrigados, né, a fugir para a ilha de Taiwan, certo? Num primeiro momento, pessoal, ao longo da década de 50, a China teve um alinhamento político com a União Soviética. Pô, a União Soviética era a nata do socialismo, né, pessoal? E a China queria, né, pela figura do Mao Tse-tung, implantar um processo igual, certo? De socialismo. Só que havia uma diferençazinha aí, pessoal, porque o socialismo soviético já estava numa fase industrializada, enquanto que a China era um país totalmente agrário. E isso não deu muito certo, certo? Isso não deu muito certo, houve uma utilização da força muito grande por Mao Tse-tung, tá? Nós tivemos aí um governo muito autoritário na década de 1950. O cara efetivou aí uma coletivização forçada do campo, ou seja, coletivizou os meios de produção, a terra no campo, ele implantou o socialismo propriamente dito no campo, só que no primeiro momento houve ali uma diminuição muito grande, pessoal, da produção, e isso criou uma fome generalizada. A China passou por alguns anos terríveis quanto ao aumento da fome crônica no seu território, graças a essa coletivização mal feita, graças aí a essa pressão por parte do governo central, mas sem dar as diretrizes corretas para que isso acontecesse de uma maneira menos traumática, certo? Ô, professor, mas eu estou vendo aqui no seu slide que a China rompeu com a União Soviética. Sim, pessoal, por quê? Mao Tse-tung também tinha aqueles planos megalomaníacos, né, pessoal? E um deles era tornar a China uma potência atômica. Isso não era legal no viés da União Soviética, né? A União Soviética não queria um vizinho também que fosse uma potência atômica, certo? Então a União Soviética tentou dissuadir a China a não ter um programa nuclear, só que a China mesmo assim manteve. Como a China manteve esse programa nuclear, isso desagradava a União Soviética e praticamente romperam relações, tá? Então a China entra aí num período de ostracismo, né, pessoal? Ela entra num período aí que ela fica meio isolada do mundo, isso durante aí a década de 1960. Então ela passa aí por um isolamento internacional. A Revolução Socialista, pessoal, os socialistas acabam aí adotando também um procedimento interno chamado Revolução Cultural. Essa Revolução Cultural, pessoal, poderia ser traduzida como lavagem cerebral, tá? O que seria isso? Uma doutrinação muito para eliminar qualquer resquício da cultura capitalista, pessoal.
Tá? Tudo que viesse a remeter aí ao capitalismo, a, entre aspas, a luxúria proposta pelo capitalismo, deveria ser extirpado do território chinês. Tá? É daí que surge a ideia da chamada juventude maoísta, que vocês têm essa foto aqui na apostila, certo? Estão vendo aí? Esse é o figurão, pessoal, Mao Tse Tung, esse meninão muito bonito que vocês estão vendo aí, certo? Essa juventude maoísta, pessoal, nada mais era do que alunos em escolas públicas que literalmente eram doutrinados aí em prol de Mao Tse Tung e em prol da sua causa, né? Então eles aprendiam ou estavam aprendendo nas escolas tudo aquilo que realmente o governo queria inserir na cabeça deles para que eles pudessem dar continuidade ao processo de revolução socialista, certo? Daí que vem essa ideia de juventude maoísta. Maoísta vem de Mao, tá, pessoal? Mao Tse Tung, ok? Pois bem, aí começa a década de 70, galera. A década de 70 foi o ano da mudança para a China. Por quê? Por diversos motivos, vocês vão estudar mais depois na aula de história ainda, ocorre uma aproximação entre a China e os Estados Unidos, certo? Óbvio, pessoal, que boa parte dessa aproximação, num contexto de Guerra Fria, tinha a ver com o fato dos Estados Unidos querer manter o inimigo por perto, tá? Porque a China já estava implantando o seu programa nuclear, isso representava um receio por parte dos Estados Unidos, né? A China, mesmo não tendo mais relações tão firmes com a União Soviética, ainda era um país socialista, ainda estava no que poderia ser chamado de bloco socialista, então era um inimigo a ser vigiado. Qual é a melhor maneira, pessoal? Manter o inimigo por perto. É nisso que os Estados Unidos começam a encurtar as suas relações com a China, ao ponto, pessoal, de trazer tão próximo dele que, lembra que eu tinha falado para vocês que em 49 teve a Revolução Socialista? Pois bem, pessoal, por praticamente 20 anos, a ONU não reconhecia Mao Tse Tung, não reconhecia essa república criada na China socialista, não reconhecia. Para eles era um bando de golpistas, tá? A China, na ONU, eram aqueles opositores, olha lá no primeiro quadrinho, ó, aqueles opositores que saíram e foram para a ilha de Taiwan. Ou seja, por 20 anos, 2 décadas, pessoal, por 20 anos, a ONU reconhecia como China a ilha de Taiwan, onde estavam ali os opositores de Mao Tse Tung, onde estavam os opositores aí do socialismo, tá? Só que com os Estados Unidos, pessoal, essa história muda, porque uma das formas que os Estados Unidos tiveram aí de trazer a China para eles e poder ali meio controlar, né, as ações chinesas, foi reconhecendo o governo socialista, tá? Então a ONU também, por tabela, reconheceu a China. Então o representante da China, que era aquele que estava em Taiwan, deixou de representar a China na ONU e quem realmente começou a representar foi o líder socialista, certo? Então a China socialista realmente entrou de vez aí para a ONU. Mais do que isso, pessoal, entrou como membro permanente do Conselho de Segurança, e isso obviamente por causa do seu arsenal atômico, né? É uma forma ali que todo mundo tem de segurar todo mundo para ninguém fazer besteira, certo? É nesse período também, pessoal, que a China começa o seu período de modificações, ou melhor dizendo, transformações, inovações, modernizações, que passaram aí, ó, por 4 setores: agricultura, indústria, defesa e ciências e tecnologia. Ou seja, pessoal, a China tinha planos de Estado, ou seja, planos para durar aí várias décadas de crescimento do seu país, tá? E pelo que a gente viu, realmente ela conseguiu, tá? Mas a gente vai ver depois por quê. É nessa época, por exemplo, em 1978, que nós temos a instituição das chamadas ZES, Zonas Econômicas Especiais, que nada mais são do que áreas capitalistas dentro do território chinês socialista, certo? Mas isso daí que eu falei para vocês, pessoal, é matéria aí para a próxima aula. Então percebam depois aí, ó, podem até voltar um pouquinho o vídeo, né, para vocês reverem como é que foi, pessoal, a história chinesa no final da década de 40, década de 50, 60, 70. Então passou ali por um período de revolução, se tornou socialista, teve uma aproximação com a União Soviética, depois teve uma aproximação com os Estados Unidos e chegou onde chegou. Mas onde que chegou? Na próxima aula a gente vê. Beleza? Abração para vocês, galera. Até a próxima.